Quarto episódio de Loki na área e eu tô tremendamente impactado com o nível desse episódio, então eu vou até dispensar qualquer tipo de introdução aqui, porque hoje a coisa vai ser louca. Mas eu só digo uma coisa pra vocês. Quem criou a AVT? Fica comigo até o final e bora logo pro que interessa. Antes de começar, eu preciso ressaltar uma coisinha pra vocês, a construção fenomenal dessa série. Ela tá aí constantemente evoluindo desde o primeiro episódio, né, trazendo cada vez mais elementos incríveis nesse universo totalmente fantástico. Vocês lembram que nos episódios anteriores a gente passou por aquele momento de dúvida e de questionamento, né, quando o Loki chega lá na AVT sem entender nada? Aí logo depois a gente migra pra etapa de descobrimento, né, que é quando ele conhece a Sylvie e começa a descobrir mais sobre ele mesmo e também sobre tudo que envolve a AVT. Pois é aí que a gente chega no quarto episódio, e o quarto episódio eleva, assim, a trama pra um nível que eu não imaginava que fosse acontecer tão rápido assim. Ao contrário aí dos episódios anteriores, que tiveram várias cenas de ação muito bem trabalhadas e momentos explicativos, né, também muito bem trabalhados, esse quarto episódio ele mergulhou, mas mergulhou fundo, assim, de cabeça mesmo, na principal questão da série. Afinal, que porra é a AVT? Quem é que tá por trás dessa organização totalmente perspicaz, que é muito esperta, que tá em tudo quanto é canto, mas ao mesmo tempo não tá em lugar nenhum? Aqui a gente conseguiu perceber muito bem a essência da Marvel, né, que conseguiu interligar muito bem todos os acontecimentos e entregar um episódio repleto de informação e muita coisa boa. O episódio ele já se inicia aí com a questão que muitos provavelmente já estavam se fazendo, de onde a Sylvie veio. E aqui a gente vê a AVT chegando lá em Asgard, quando a Sylvie ainda era criança, e eles raptam ela, dizendo que ela é uma variante, que tá cometendo um crime contra a linha do tempo sagrada. Só que no decorrer do episódio essa pergunta ficou sem resposta. Aliás, essa dúvida ela persiste na Sylvie até hoje, né? Tanto que ela não consegue entender como que ela é perseguida desde que ela era pequena, o que ela fez pra ser perseguida, né? E quando ela faz essa pergunta pra própria Renslayer, ela se recusa a responder. Na verdade, eu acho que ela sabe, né? Mas ela não quer falar, não. Aí toda essa frustração que foi sendo acumulada na Sylvie ao decorrer desses anos, acabou gerando nela aí um sentimento de vingança, de querer expor pra todo mundo a realidade. E também acabar com uma condição que foi imposta a ela, sem ela nem ao menos ter a chance de se explicar ou se justificar por alguma coisa. O triunfo dela, né, em relação a acabar com toda essa cadeia que estava acontecendo ao redor dela, parecia meio ameaçado aí com a chegada do Loki. Só que ele acabou se mostrando aí um aliado que entendeu muito bem a real condição da existência deles e se mostrou de muita utilidade, né, para todo o conjunto. O episódio ele explorou muito bem essa aproximação entre eles, né, e a relação afetiva que estava se desenvolvendo ali. Algo que por um momento quase chegou a evoluir para algo mais, e foi justamente isso que entregou a posição deles e salvou eles lá daquela Lamente Zoom, né, a lua que estava quase para ser destruída lá no último episódio. O relacionamento ali que estava se formando acabou gerando uma ramificação na linha do tempo, né, um novo evento Nexus, e foi justamente isso que acabou entregando a posição deles. Só que essa ramificação meio que acabou ficando sem explicação. Espero bem que eles expliquem nos próximos episódios. E em relação a esse relacionamento, vale citar uma coisa muito interessante. O Loki, ele é uma pessoa narcisista. Então ele se apaixonar pela Sylvie só demonstra que essa característica de ser narcisista é realmente verdadeira. Porque afinal, uma pessoa narcisista é aquela que se apaixona por ela mesma, né? E logo depois que a AVT consegue descobrir onde é que eles estão, né, através dessa ramificação na linha do tempo, ocorre um resgate. E a partir desse momento, vários acontecimentos com coisas extremamente reveladoras começam a aparecer de tudo quanto é canto da série. A gente tem o Loki, né, expondo a realidade sobre a AVT para o Mobius, só que o Mobius, nesse primeiro momento, ele se recusa a acreditar em tudo isso que está acontecendo, afinal seria muita informação ao mesmo tempo para ele processar, e ele acaba prendendo o Loki numa prisão temporal. Já por outro lado, a gente tem a Sylvie tentando fazer a mesma coisa, só que com a agente B15. E ela fala que os funcionários da AVT não são criações dos Guardiões do Tempo, né, como sempre pregaram para eles, e a agente B15, ela meio que se recusa a acreditar, mas com aquele fundinho de verdade. Aí ela finalmente acredita quando ela pede para Sylvie reviver o que ela viu enquanto ela estava no corpo dela lá no segundo episódio, lembra? E aí ela descobre que era uma pessoa feliz na outra vida e fica pistola da cara, né? Com razão, vamos combinar. E conforme o Loki e a Sylvie vão plantando essa sementinha da discórdia aí dos funcionários da AVT, o episódio vai migrando aí, mostrando o esquema gigantesco de mentiras que tá por trás da AVT e também por trás da questão dos Guardiões do Tempo. A Renslayer, que tá por trás ali de tudo e de todos, né? E que busca sempre pregar a ordem, diz que a agente C20 acabou morrendo de declínio mental após o encontro que ela teve com a Sylvie lá no segundo episódio. Só que o Mobius acaba descobrindo que a agente C20, na verdade, ela tava desesperada, ela tava desconfiada também de que tava acontecendo alguma coisa por trás de tudo, e ela foi apagada, na verdade, justamente por descobrir dessa real condição dela. E nesse meio tempo, o episódio ele insere uma Renslayer que tá a todo momento defendendo os Guardiões do Tempo, eles, né, como sendo todo poderoso, né, criadores de tudo, que, querendo ou não, é o que vem sendo apresentado desde o começo na série, né? Isso se reflete na própria personalidade dela, né? Justamente
principalmente no plot twist desse episódio, porque afinal ela é como se fosse uma porta-voz dos Guardiões do Tempo, então ela tá defendendo a causa que ela acredita. Porém, depende. Quando ela percebe que tem uma trama acontecendo ali pelas costas dela, né, que é logo ali quando o Mobius se dá conta de que o Loki tá falando a verdade, ela vira outra pessoa e desintegra o Mobius ali sem nem pensar duas vezes. Eu morri nessa hora. Morri junto. E aí, visando atender aos pedidos dos Guardiões do Tempo, né, que eles queriam que ela levasse a Sylvie e o Loki para serem desintegrados na frente deles, ela leva a Sylvie e a Loki... Não. A Sylvie e o Loki para os Guardiões do Tempo. Inicialmente a gente até pensa que eles existem, eles aparecem lá, os 3 Guardiões, e a gente pensa, caramba, eu não acredito que a Marvel realmente mostrou os Guardiões do Tempo. Rola até um diálogozinho entre os Guardiões e a Sylvie e o Loki lá, bem estranho. Mas aí do nada a gente B15, né, já que ela já tá do lado deles, depois de ter descoberto o passado da AVT e o que ela era, ela aparece do nada e liberta o Loki e a Sylvie de toda a prisão que eles estavam ali no meio. Começa um fuzuê danado, todo mundo começa a brigar, soco pra tudo quanto é lado, até que o final dessa luta é a Sylvie pegando uma espadinha e ó, jogando no pescoço de um dos Guardiões do Tempo, decepando eles. E o que acontece depois? Os amiguinhos dele começam a dar risada. Bando de ladarinha. Mas é aí que acontece a revelação mais bombástica e sensacional da série até agora. Os Guardiões do Tempo sempre foram robôs. E aí, como eles nunca existiram de verdade, o próprio Loki levanta o questionamento. Quem criou a AVT? Não, mas chega mais perto. Eu pergunto mais. Quem tá controlando esses robôs? Aí o que acontece na sequência é a Renslayer desintegrando o Loki, o que me matou de novo. Já tinha morrido com o Mobius, agora morri com o Loki. Só que o que acontece depois disso eu vou contar no final desse vídeo. Não sai daí, mas antes, preciso deixar minha teoria aqui com vocês. Aliás, tá curtindo o conteúdo? Se sim, não esquece de deixar o like pra dar aquela ajudinha. E eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque toda semana tem coisa nova por aqui, tá? Você não pode perder. Minha teoria é a seguinte: eu acredito que o Nathaniel Richards, que é um parente distante do Reed Richards, sabe, o Senhor Fantástico lá do Quarteto Fantástico, eu acredito que ele é o cara que tá por trás de tudo isso. Pra quem não sabe, o Nathaniel Richards, ele é um viajante do tempo que assumiu diversas identidades enquanto ele viajava, e durante essas viagens ele construiu vários impérios enquanto ele lutava com os heróis. Ele é um dos maiores inimigos dos Vingadores, e durante toda essa trajetória dele, ele assumiu vários nomes, dentre eles Kang, o Conquistador, e depois de um tempo ele decidiu abandonar esse nome e assumir o título de Immortus, o Regente do Futuro. E como a gente tá falando de viagem do tempo, ele pode muito bem ser um vilão provável, hein? E como a Marvel não deixa um ponto sem nó, vamos dar uma olhada nessas luzes aqui ao fundo dos Guardiões e compara ela com o uniforme do Immortus nos quadrinhos. Bem parecido, né? Já deixa aí sua teoria sobre quem você acha que pode ser o grande vilão dessa série. Voltando lá pra hora que a Renslayer acaba desintegrando o Loki, né? A Sylvie consegue dar um socão nela assim e obriga ela a contar a verdade. Detalhe que a Renslayer não se mostra nada surpresa com a revelação dos Guardiões, tá? Fica a dica aí pro próximo episódio que provavelmente ela deve saber de muita coisa. Aí a tela fica toda preta, parece que o episódio acabou, mas não acabou. Tem uma cena pós-crédito bem pequenininha, bem curtinha, só que muito incrível, que revelou muita coisa ao mesmo tempo. A gente já viu aí que tudo por trás da AVT é uma mentira, né? E inclusive agora a gente descobre com essa cena que até as desintegrações são uma mentira. O Loki, ele aparece vivíssimo num local aí que aparenta ser muito bem a Nova York, né? Justamente por causa daquela torre dos Vingadores que tá ali nos fundos dele. Só que se a gente for reparar, provavelmente isso daí deve ser algum planeta ou algum universo paralelo que deve ter sido criado justamente para receber todas as coisas que são desintegradas, né, por aquele bastão. Afinal, já que o Loki foi desintegrado e foi para lá, provavelmente tudo que já deve ter sido aí desintegrado em alguma das ações e operações da AVT deve ter ido para lá também. Aí na hora que o Loki acorda, ele ouve uma voz assim lá do fundo, e quem aparece para resgatar ele? Isso mesmo, outras variantes dele mesmo, incluindo o Kid Loki que tá ali, ele que futuramente vai se juntar aí aos Jovens Vingadores da Marvel. Além dele, tem mais 3 variantes do Loki ali naquela cena. Um lagartão, né, com uma coroa do Loki, provavelmente aquele lagartão tomou a vacina da Covid semana passada e virou lagartinho. Tem um cara moreno, que eu vou ser bem honesto, eu não sei quem é, se vocês souberem, deixa aí nos comentários, mas provavelmente é uma outra variação do Loki, já que ele consegue assumir diversas formas. E tem aquele senhorzinho ali no canto, que tá com um uniforme bem caricato, mas na verdade é muito fiel ao Loki real e verdadeiro e primitivo e primeirão lá dos quadrinhos da Marvel. Muito legal a Marvel tá fazendo isso. Aí fica aquela pergunta, né? O que mais deve ter nesse local que eles estão, já que os bastões eles não destroem, eles só transportam? Tá louco, o jeito é esperar semana que vem, né? Deixa aí sua teoria, até o próximo vídeo e falou!